A Última Fresta. Me chamo Luna, e esta história começa entre duas verdades: a que me ensinaram e a que você me mostrou. O mundo acabou há 12 anos, não de uma só vez, nem com explosões cinematográficas. Foi um apodrecimento lento. Primeiro as vozes silenciaram nas grandes cidades. Depois vieram os surtos, o colapso dos governos, os zumbis. Não aqueles das lendas ou dos filmes antigos. Eram diferentes, vagos, lentos, mas movidos por uma fome estranha. Não só por carne, mas por ruído, por movimento, por presença. Como se estivessem eternamente procurando algo que perderam. A humanidade se dividiu. Alguns correram, outros resistiram e poucos construíram muralhas. Eu nasci dentro de uma delas. Aqui dentro, tudo é silêncio, regras e rotina. A cada nascer do sol, as sirenes tocam. A cada pôr do sol, os portões se fecham. Nos ensinaram que aqui estamos seguros, que lá fora tudo morreu, que os que restaram são selvagens, monstros ou piores. Mas tudo que é proibido também é curioso. E eu sempre fui curiosa demais para o meu próprio bem. Naquela tarde, eu estava fugindo de mais uma aula sobre obediência civil. Subi os andares vazios da ala velha do centro de observação. Era proibido ir lá. Mas às vezes eu só queria silêncio verdadeiro. Um silêncio meu. Foi ali que ouvi pela primeira vez sua voz. Baixa, abafada, vindo de uma fenda na pedra, uma rachadura antiga no muro sul. Estreita, escondida por anos de musgo e ferrugem, quase invisível. Aproximei meu ouvido com o coração acelerado. Você falava sozinho, talvez resmungando, talvez só tentando se manter são. A voz era grave, gasta, mas firme. Só mais um pouco, só mais um dia. Conserta essa porcaria e vai embora, antes que seja tarde. Meu corpo congelou. Alguém estava lá fora. Você. E foi assim que começou. Não com um tiro, nem com um grito, mas com uma voz perdida na pedra. Na noite seguinte, voltei ao mesmo lugar. Não consegui evitar. Passei o dia com a mente presa àquela voz. Você parecia real. E fora daqui, tudo o que existe é a morte. Pelo menos era o que nos diziam. Escalei novamente a ala velha, escondendo meus passos entre sombras e vigias cansados. A cidade era fria, cinza, cheia de olhos que só olham para baixo. Na fenda encostei o ouvido. Silêncio. Esperei. Alguns minutos. Talvez mais. Então ouvi algo. Uma respiração. Baixa, tensa. Ei, sussurrei, quase sem acreditar. Você está aí? Demorou. Mas sua resposta veio, áspera, desconfiada. Quem é você? Minha garganta secou. Me chamo Luna. Moro aqui dentro. Dentro da muralha, houve um longo silêncio. Do outro lado, imaginei você se afastando com medo ou preparando uma arma. Pensei que vocês tivessem nos esquecido. Nós? Nos disseram que ninguém sobreviveu lá fora. Sua risada foi curta, sem humor. Sobreviveu? Não, a gente resistiu. Seu tom era amargo, cheio de histórias que eu ainda não conhecia. Mas algo em sua voz havia vida ali. Verdade. Por que está aqui? Perguntei. Você hesitou. Depois respondeu. Minha moto. Preciso consertá-la. Falta uma bateria e gasolina. Estava vasculhando perto dos túneis quando vi essa rachadura. Fiquei curioso. Túneis. Meu sangue gelou. Há boatos de que eles estão cheios de sussurros e mortos que rastejam no escuro. Os túneis estão vivos, sussurrei. Eu sei. Vi os olhos deles nos buracos. Eles esperam. Não andam mais como antes. Eles espreitam. Meu corpo inteiro se arrepiou. Você ia sozinho? Ia. Até conhecer você. Você brincou. Aquela frase ecoou dentro de mim, como se abrisse uma fenda diferente, não na muralha, mas em mim mesma. Você continuou. Eu não sou só um rebelde. Eu sou o que restou daqueles que vocês deixaram para morrer. Fomos barrados, empurrados para fora enquanto vocês se trancavam. Éramos milhares. Hoje, talvez algumas centenas. Mas aprendemos a lutar. E eu não vou morrer ali, Luna. Eu não posso. Minha voz falhou. E agora? O que vai fazer? Agora? Não sei. Mas talvez eu não precise ir sozinho. Do outro lado da pedra, eu fechei os olhos. Por um instante, esqueci as sirenes, os guardas, as regras, e senti que, pela primeira vez, eu também não estava sozinha. Na terceira noite, fui além da muralha. Não contei a ninguém. Apaguei meu nome do registro de rondas, desativei meu rastreador e vesti roupas escuras, sem insígnias. Pelas trilhas escondidas que apenas os mais antigos conheciam, atravessei o velho setor industrial. Lá onde os prédios desmoronaram, há um alçapão enferrujado que dá direto para a escuridão sob a cidade. Os túneis. Você me esperava lá. O vento era úmido e denso. Trazia consigo um cheiro adocicado de podridão e ferrugem. As lanternas tremiam mesmo desligadas. Havia algo no ar que fazia até o silêncio ranger. Você apareceu das sombras com passos cautelosos, arma em punho e olhos atentos. Achei que tivesse desistido, disse você, quase sem me olhar. Não consigo.
Não depois do que me contou. Você assentiu. Tinha algo nos seus olhos, como se carregassem o peso de muitos mortos. Por aqui, sussurrou. Seguimos juntos, rente às paredes úmidas, desviando de ossos quebrados e estalidos no escuro. Nos túneis, o som é traiçoeiro. Ecoa de todos os lados. Um sussurro pode vir de quilômetros ou de centímetros. Você me contou mais enquanto caminhávamos. Aquela noite, há 12 anos. Quando fecharam os portões, minha mãe e minha irmã estavam comigo. Elas imploraram para entrar. Disseram que éramos cidadãos, mas os guardas só ergueram as armas. Sua voz vacilou. A multidão se virou contra si. Gente pisoteada, famílias partidas. Foi assim que tudo começou para mim. Eu não consegui falar, só segurei sua mão sem pensar. E você? Deixou. Um grito nos cortou como lâmina. Um dos nossos batedores. Você correu até ele. Estava de joelhos, com os olhos vazios e um buraco no pescoço. Atrás dele algo se mexia. Não andava. Deslizava. Sussurros, você disse firme. Eles sentem o calor. E lembram. Lembram do que fomos. Corremos, entre chamas, concreto e dentes. Você atirou, eu gritei. E ainda assim, mesmo cercada pela morte, eu me sentia mais viva ao seu lado do que em qualquer dia dentro da muralha. Chegamos à sua moto. Um amontoado de ferro, esperança e fuga. Se eu conseguir a bateria, ela vai andar. E você vai fugir? Você me olhou. Eu ia. Mas agora acho que preciso fazer mais do que fugir. Pela primeira vez te vi sorrir. E naquele mundo escuro, entre túneis e mortos, você foi a única luz que eu segui. Desde aquela noite no túnel, meu corpo voltou para a cidade, mas a minha mente não. Você aparece nos meus pensamentos como uma lembrança viva, sujo de poeira, de olhos atentos, sempre à escuta do perigo. Do lado de cá, os olhares desconfiados se multiplicam. Os soldados notaram minha distração. Varka me chamou 2 vezes esta semana. Da próxima, não vai chamar, vai me vigiar. Hoje voltei à fresta. Precisei esperar mais de 1 hora. Já pensava em ir embora quando você apareceu, em silêncio, como sempre, como se fizesse parte da própria noite. Você veio, sussurrei. Não ia deixar você aqui sozinha. Senti algo dentro de mim estremecer. Não medo, não saudade. Algo novo, algo perigoso. Nos sentamos entre as pedras, sem dizer nada por alguns minutos. O mundo lá fora parecia mais calmo, e ainda assim o ar carregava um peso que eu não sabia nomear. Te seguiram? Você perguntou. Balancei a cabeça negativamente. E você? Sempre. Fez-se silêncio outra vez. Então você me olhou com aquele jeito sério, como se estivesse sempre a um segundo de tomar uma decisão irreversível. Luna, o que tem aí dentro que ainda vale ser salvo? Pensei em responder tudo, mas a palavra não saiu. Pensei nas crianças, em Ana, minha vizinha cega, em Miro, que aprendeu a fazer pão com farinha mofada, nos poucos rostos que ainda brilham sob tanto concreto. Poucas coisas, respondi, mas valem mais do que todo o resto. Você assentiu, como quem entende, mesmo sem concordar. Os zumbis estão se movendo. Eu ouvi sussurros nos túneis ontem. Estão vindo devagar? Mas vem, os portões não vão aguentar se atacarem em massa, falei. Eu sei. E mesmo assim, eles fingem controle. Aqui dentro, mentiras são mais fáceis de engolir do que o medo. Você se aproximou, apenas um pouco, o suficiente para que eu sentisse o calor do seu corpo, mesmo com o frio da noite entre nós. Luna, se o pior acontecer, eu volto por você. E se o pior já estiver acontecendo? Seus olhos encontraram os meus. Não houve promessa, só verdade. Crua, quieta, viva. Naquela noite voltamos cada um para o seu lado, mas nenhum de nós voltou inteiro. Você me chamou naquela manhã, com urgência na voz e poeira nos cabelos. Consegui. A moto tá funcionando. Seus olhos brilhavam como os de alguém que vislumbra a chance de sobreviver. Mas havia algo mais ali, algo que me atingiu como um soco leve e quente no peito. Podemos sair daqui, Luna, antes que seja tarde demais. Meu coração vacilou. Por um segundo, a ideia de fugir com você foi mais doce do que tudo que conheci em toda a minha vida. Mas então vieram os rostos. Ana, Miro, as crianças que desenham estrelas no chão, mesmo sem nunca terem visto o céu limpo. Eu. Eu não posso. Você assentiu como quem já esperava. Não havia mágoa no seu olhar. Havia decisão. Então deixa eu tentar. Eu vou até o conselho, vou contar o que vi nos túneis. O que está vindo? Me virei para você, assustada. Ninguém escuta um rebelde, você sabe disso. Nenhum de vocês passou daqueles portões com vida. Por que eles te escutariam? Você respirou fundo. Porque não tem outro jeito. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria impedir, gritar, te puxar de volta para o lado seguro da muralha. Mas nós dois sabíamos que segurança era uma mentira que só se sustentava até a próxima sirene. E então você fez o impensável.
Entrou. Passou pela fenda como uma sombra viva, se esgueirando pelos becos estreitos até surgir entre as construções antigas da cidade. As pessoas pararam. Algumas recuaram, outras ficaram apenas observando, em choque. Era como se estivessem vendo um fantasma, ou pior, uma ameaça viva. Soldados surgiram dos telhados, das esquinas, dos corredores. Armas erguidas, passos firmes. E ali estava você, parado no meio da praça, cercado, mas sem medo. Corri, antes que fosse tarde demais, antes que o ódio falasse mais alto que a razão. Parem! Gritei, me colocando entre você e as armas. Ele não veio atacar, ele quer ajudar. Os oficiais hesitaram, apenas por um segundo. Foi o suficiente para que o comandante do conselho aparecesse. Velho, de olhos frios como aço gasto, ouvi sua voz como um veredicto. Um rebelde aqui dentro só pode significar uma coisa. Tentei falar, tentei explicar, mas ninguém me ouviu. Você foi arrastado, algemado, enquanto os olhares da cidade ardiam sobre nós dois. Vi seu rosto antes de desaparecer por trás do portão de ferro da cela. Você não gritou, não lutou, apenas me olhou, como quem ainda acredita. E eu fiquei, com a culpa, com o silêncio, com a promessa de não deixar que isso acabe assim. Eles não te mataram na praça. Talvez porque houvesse olhos demais. Talvez porque a cidade precisasse de um espetáculo. Sangue planejado tem mais impacto que sangue derramado no impulso. Na manhã seguinte, fui tirada da minha cela de observação. Você já estava algemado no centro da arena improvisada que usavam para os julgamentos públicos. Era ali que criminosos, traidores, e agora eu e você, eram exibidos como exemplos do que não se deve ser. A arquibancada improvisada estava cheia. Soldados, civis, crianças sentadas no colo de suas mães. Ninguém falava. O medo é mais eficiente que qualquer discurso. Os membros do conselho estavam sentados acima de nós, em um púlpito elevado, com túnicas cinzentas, impassíveis como estátuas esculpidas por décadas de autoridade. O mais velho deles, o mesmo que te deu voz de prisão, se levantou. O julgamento de hoje trata de traição e conspiração contra a segurança da nossa muralha. Temos um rebelde vindo do deserto exterior que invadiu a cidade e uma de nossas cidadãs, filha da muralha, que o protegeu. Eles nos deixaram em pé, sob o sol frio. Eu podia ver suor na sua testa, mas seu queixo permanecia erguido. O juiz virou-se para você. Diga seu nome e diga por que entrou aqui armado de mentiras. Você respondeu com firmeza. Meu nome é Lucas. Eu vim porque vi algo nos túneis, algo que ameaça todos, inclusive vocês. Murmúrios. Pequenos, contidos. O juiz ergueu uma mão e silenciou a multidão. Que tipo de ameaça? Zumbis. Milhares. Aguardando. Em silêncio. Esperando. Eles vão atacar cedo ou tarde e ninguém aqui está preparado. A arena ficou muda. Pela primeira vez, senti que o medo era compartilhado. Mas então ele riu. O riso do juiz foi seco, forçado e ecoou como uma ordem. Em segundos, todo o conselho o acompanhava. Um riso que desceu para a plateia como uma onda covarde. Uma gargalhada coletiva, ensaiada, assustadora. Então o rebelde Salvador veio nos alertar? Que conveniente, que heróico, que patético. Você permaneceu em silêncio. Então ele virou-se para mim. E você, Luna? Educada nos protocolos da muralha, filha de cidadão, o que tem a dizer sobre seu envolvimento? Ele está dizendo a verdade, respondi. Ele não invadiu. Entrou por uma brecha que vocês ignoraram por anos. Ele tentou alertar. Eu o vi. Eu acredito. Dessa vez não houve risos, só o som dos soldados armando seus fuzis. O juiz apenas assentiu com a cabeça. Que assim seja. Lucas, por mentir, infiltrar-se em nossa cidade e incitar o caos, sua sentença é a morte. Será executado ao nascer do sol. Meu estômago afundou. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Luna, por traição, sua cidadania está revogada. Você será exilada imediatamente. Que a muralha lhe seja fronteira eterna. Fui puxada pelos braços. E você, levado de volta à cela. Quando nossos olhos se encontraram por um instante, soube que agora estávamos do outro lado. Você dentro, eu fora. Trocamos de lado no jogo que nunca deveria ter existido. E o tempo corria contra nós dois. Você ia morrer ao amanhecer, por confiar em mim. Por tentar salvar uma cidade que te chamou de monstro. Por amar. Na cela onde te trancaram, o tempo devia ser mais lento. Mas aqui fora, cada segundo caía em cima de mim como uma pedra. Eu me sentia culpada, perdida, quase covarde. Mas a covardia não sobrevive do lado de fora da muralha. A ideia veio no limite entre desespero e intuição. Era louca, perigosa, improvável. Mas era a única chance. Esperei até a madrugada. Quando os guardas da muralha trocam de turno, quando os sensores ficam menos ativos, quando o medo cansa e cochila.
Peguei sua moto. Ela estava exatamente onde você a escondeu, entre restos de ferragens e silêncio. O tanque estava quase cheio, você tinha conseguido. Ela ligou com um rugido baixo e pulsante. E então, fui até os túneis. Eles estavam lá. Milhares. Parados, mas não mortos. Nunca mortos. Apenas esperando. Acelerei. O barulho ecoou como um trovão entre as pedras. Eles se moveram. Primeiro os mais próximos, depois todos. Uma massa viva de fome e silêncio. Conduzia a horda até os muros. A cada quilômetro, mais deles se juntavam. Atrás de mim, o fim marchava. Quando cheguei às muralhas, deixei a moto no limite e fugi por uma trilha lateral. Ela rugia sozinha, acesa, como um isco iluminado para os fantasmas da terra. E então as sirenes tocaram. O caos começou. Pessoas corriam pelas ruas. Famílias se escondiam, os soldados gritavam ordens desconexas. Era impossível fingir. A verdade estava diante deles. Os túneis estavam vivos. Você havia dito, e eles riram. Agora ninguém ria. Um dos soldados, um jovem que sempre duvidou do conselho, assumiu o microfone da torre de vigia. O rebelde disse a verdade. Eles estão vindo. O conselho mentiu para todos nós. Outros se juntaram, entraram nos arquivos subterrâneos, começaram a liberar documentos, vídeos, áudios, provas incontestáveis de que o conselho sabia, de que usava o medo para controlar, de que condenou inocentes para manter a ordem doentia. As muralhas já não protegiam ninguém. E então, finalmente, eles te soltaram. Você saiu da cela com os olhos carregando noites sem sono e alma ferida, mas com o mesmo brilho que vi naquela fresta da muralha. Caminhou entre soldados armados, agora sem armas apontadas. As pessoas te olhavam com vergonha, com respeito, com esperança. E me viram ali, pela primeira vez dentro. A cidade se uniu como nunca. Rebeldes começaram a entrar pelas brechas trazendo armas, mantimentos, coragem. Agora éramos um só povo, uma só chance. A batalha final estava prestes a começar. E no centro de tudo, nós dois. Quando o sol começou a nascer, o céu estava vermelho. Não por beleza, mas por um prenúncio de algo que nem o próprio céu podia prever. Algo que vinha de dentro e que ninguém poderia parar. Eles vieram aos milhares, uma maré de dentes e garras arrastando o fim do mundo. Não corriam, porque sabiam que cedo ou tarde o tempo sempre vence. Mas nós estávamos prontos, rebeldes nos telhados, sentinelas nas torres. Famílias inteiras unidas por algo maior que o medo: o propósito. Você estava na linha de frente, com um rifle nas mãos, um olhar firme e a alma em brasa. Eu ao seu lado, com um rádio nas mãos e um mapa na mente. Sabia que essa cidade, minha prisão por anos, agora seria nosso campo de guerra. Cada viela, cada beco, cada brecha, cada pedaço daquela terra agora era nossa chance. E então o inferno começou. Eles romperam os muros como se fossem papel velho. O primeiro impacto fez o chão tremer. As barricadas cederam uma a uma. O som dos ossos quebrando, da carne rasgando dos gritos, ficou no ar como fumaça. Você lutava como um homem que já tinha perdido tudo, porque, de certo modo, já tinha. Mas ali, você também estava ganhando. Cada tiro seu era uma promessa, cada zumbi ao chão, um passo a mais em direção à liberdade. Soldados do conselho, antes obedientes, agora lutavam lado a lado com rebeldes. Homens que se odiavam, agora salvavam a vida uns dos outros. O caos nos unia. E no meio do caos, algo mudou. Começamos a vencer. Usamos as ruas estreitas para criar armadilhas. Tocamos sirenes alternadas para atrair os zumbis para áreas já cercadas. Jogamos fogo nos túneis. E você, com coragem e uma granada improvisada, explodiu a maior horda no centro da praça onde seria executado. Sangue e cinzas cobriam nossos rostos. Mas ainda estávamos de pé. Quando o último deles caiu, o silêncio voltou. Mas não o silêncio opressor que eu conhecia, era outro. Um silêncio novo. Livre. As pessoas se abraçavam em meio aos escombros, choravam, riam. Alguns gritavam nomes, outros apenas se sentavam no chão e olhavam para o céu como se estivessem vendo o mundo pela primeira vez. E então você me olhou. O sol nascia de verdade agora, não mais vermelho de sangue, mas dourado de recomeço. Você caminhou até sua moto. Ela estava suja, amassada, quase viva de tanto que sobreviveu. Subiu nela devagar, como quem respeita a história. Estendeu a mão para mim. Vamos embora, Luna. Eu olhei para a cidade, minha cela, minha infância, meu cativeiro. Eu não tenho mais para onde voltar, eu disse com a voz embargada. Por isso mesmo, vem comigo. A gente inventa o caminho. Peguei sua mão, subi atrás de você. Envolvi meus braços na sua cintura, sentindo o calor do seu corpo, a batida do seu coração. Você girou a chave. A moto rugiu. E então fomos, em direção ao sol. Em direção ao incerto. Em direção à liberdade, ao amor, ao tudo, ao depois.
E pela primeira vez na vida, eu sorri, sabendo que dessa vez não estava sozinha.